Então, pessoal, mais uma questão aqui de eletrônica. Então, olha só, ela fala o seguinte: considere o circuito colocado na figura a seguir, que contém uma fonte dependente de corrente. O valor da tensão V0 é. Então, ele quer saber o valor da tensão V0 nesses dois pontos aqui. Então, olha só, como eu tenho esse circuito aqui com várias malhas, tá? Então, uma análise de malhas aqui até poderia aplicar, mas eu vejo o método de análise nodal como um método mais prático. Ok? Então vamos lá, como se trata de questão de concurso, lembrando sempre, é o método mais rápido. Então olha só, pessoal, então esse nó aqui é exatamente igual a esse nó, que é exatamente igual a esse nó, que é exatamente igual a esse nó. Por quê? Porque eles estão todos curtos-circuitados. Tá? O método de análise nodal consiste em nomear os nós. Então vamos chamar esse nó aqui de Vx. Tá? Como os nós estão curto-circuitados, esse aqui também é Vx, esse aqui também é Vx e esse aqui é Vx, certo? Então eu preciso da minha referência, a minha referência é meu terra. Então ele está aqui, como também todos os nós aqui estão curto-circuitados, eu vou colocar o terra. Então esse método aqui, pessoal, eu posso chamar esse nó aqui de Vx e esse aqui de Vx, porque eles estão em curto. Se eu tivesse um resistor aqui, ó, eu já teria que colocar nomes diferentes nos nós, ok? Então, olha só, a análise nodal. Então, o que consiste essa análise? Consiste em fazer o somatório das correntes. O somatório das correntes que chegam no nó tem que ser igual a zero, ok? Então, vamos lá. Vamos dizer que eu tenho uma corrente saindo desse nó aqui. Essa corrente aqui está chegando no nó. Aqui. Nesse outro nó aqui tem uma corrente saindo, que é meio e zero. Aqui eu vou dizer que eu tenho outra corrente saindo. E aqui essa corrente que está chegando. Olha só, o sentido da corrente aqui eu estou arbitrando, tá, pessoal? Poderia colocar qualquer sentido. A diferença é que eu teria, se o sentido que eu estivesse escolhendo aqui fosse, se o sentido real da corrente não fosse esse, eu teria um valor negativo, ok? Então a análise nodal ela consiste no somatório das correntes, e o somatório das correntes que chegam no nó são iguais a zero. Outra coisa aqui que eu tenho que chamar a atenção aqui de vocês é a respeito disso aqui, ó, fonte dependente de corrente. Então muita gente fica na dúvida, pô, como que se resolve um circuito com fonte dependente? Olha só, a simbologia aqui dessa fonte, isso aqui é uma fonte independente de corrente. Por que independente? Porque ela é sempre 2 amperes, não depende de nada. Se fosse 5, 10, tudo aqui seria uma fonte independente. Essa fonte aqui já é uma fonte dependente. Ela é dependente. Por quê? Porque ela depende de quê? Depende de zero, nesse exemplo aqui, ó. Quem é meu zero? Meu zero é esse cara aqui, ó. Certo? Então, se meu I0 for igual a 1, eu tenho uma fonte de 2 amperes. Se meu I0 for igual a 2, eu tenho uma fonte de 4 amperes. Então, ela é uma fonte dependente. Nesse caso, ela depende de zero, ok? Então, a simbologia aqui, ó, é exatamente a mesma nesse circuito elétrico. Essa questão. Então, vamos lá. Nesse primeiro Vx aqui, ó, eu tenho uma corrente saindo e chegando diretamente no meu terra, que eu considero ele igual a zero. Então eu posso dizer assim, ó, Vx, que é a tensão no meu nó, menos o meu terra ali, que é zero, dividido por 1. Tensão dividido por a resistência me dá a minha corrente. Ok? A minha outra corrente está chegando, qual o nome dela? É menos 2 vezes I0. Ok. Nesse outro nó aqui, a minha corrente está saindo, então ela é mais Vx menos. Tem fonte de tensão? Não tem. Tem um zero aqui. Menos 0 divididos por 2. Aqui também é a mesma coisa. Não tem fonte de tensão, não tem nada, só tem uma resistência, um resistor. Então eu vou dividir Vx, que é a tensão, pelo resistor, vai me dar a minha corrente. Está saindo, então é positivo. Vx menos 0
por 4. Ok? E aqui eu tenho 12. O 12 está chegando. Então, menos 12. Então, eu fiz o quê? Que o somatório das minhas correntes, que chegam no nó, o somatório das minhas correntes tem que ser igual a 0. Então, o somatório das correntes é igual a 0. Então, agora, como se Vx menos 0 é Vx, então vamos melhorar isso aqui. Ó. Vx por 1 menos 2 vezes I0. Quem é I0, pessoal? I0 é a corrente que passa aqui por esse resistor aqui com valor de 2 ohms. Então, I0, a corrente 0 nada mais é do que a tensão nesse ponto aqui, dividido pela resistência. Tensão por resistência me dá a minha corrente V0. Então, quem é I0 é 2, esse 2 aqui, vezes Vx por 2. Tensão dividido por resistência me dá minha corrente 0. Ok? Continuando aqui, então, mais Vx menos 0 é Vx divididos por 2 mais Vx por 4, tudo isso igual a 12. O menos 12 passa para o outro lado. Então, olha só, o menos 2 aqui, menos o 2 que multiplica Vx, eu corto com esse cara aqui. Vai sobrar assim, Vx menos Vx mais Vx por 2 mais Vx por 4, tudo isso aqui igual a 12. Mais Vx com menos Vx eu corto. Então, tiro o MMC. Quatro dividido por 2, 2. Então, 2 vezes Vx mais Vx. 4 dividido por 4, 1. Vezes Vx, Vx. 4 dividido por 1, 4. Vezes 12, 48. Corta, corta. 3Vx igual a 48. Vx é igual a 48 dividido por 13. Isso aqui dá 16 volts. Então, eu encontrei meu Vx aqui. Ó. Então, o valor da tensão do meu nó Vx até meu terra dá 16 volts. Como V0, olha só, quer saber a tensão do meu Vx em relação ao meu terra, ó. Então eu posso dizer que V0 é igual a Vx, certo? Se V0 é igual a Vx, ó. V0, Vx, ó. Então V0 é igual a 16 volts. Ok, então, portanto, a resposta aqui dessa questão é a letra C, pessoal. Espero aí que vocês tenham gostado. Bons estudos.